O tema agora é sobre a utilidade de você escrever enquanto você está estudando, né? Você pode estar assistindo uma videoaula passivamente, ou você pode procurar escrever, você pode procurar resumir aquilo que aquela pessoa está falando. Você pode estar lendo um material e você pode escrever, né? Copiando os assuntos mais importantes, né? Resumindo os assuntos mais importantes, não copiando. E a pergunta é: será que isso vale a pena? Será que esse gasto de tempo a mais vai fazer com que você tenha uma maior fixação da matéria? Então, é fundamental a gente partir da premissa de que as diferentes formas que você estuda têm níveis de eficiência da absorção do conteúdo distintos. E é óbvio, né? Quando você está apenas ouvindo, né, um conteúdo, uma aula, enquanto está dirigindo, enquanto você está lavando roupa, obviamente que você se distrai com outras coisas. Quando você está assistindo uma videoaula, mesmo que sentado, parado aqui agora, olhando para mim, existe a possibilidade do seu cérebro estar devaneando por aí, imaginando outras coisas, e você ouve um barulho, preste atenção, é possível que você se distraia, né? Agora, quando você está resolvendo uma questão por outro lado, pensa nisso, né? O nível de atenção que você tem que ter para ler e entender e buscar a informação no seu cérebro é diferente. Tá, você agora já se convenceu que existem diferentes níveis de eficiência da absorção de um conteúdo relacionado à atenção que você pode dar ou não àquela tarefa. E aí o assunto agora é sobre, né, a validade de você fazer anotações, não é cópia, né? Fazer um resumo, fazer uma transcrição daquilo que você considera mais importante, né? Eu quero resumidamente e antecipadamente dizer para vocês que, obviamente, por ser da antiga, né, eu digo a você que eu passei nos concursos que eu passei sempre escrevendo muito, fazendo muito resumo, né, com as minhas palavras, a transcrição com as minhas palavras daquilo que era mais relevante. Resumos que serviam só para mim, porque eram palavras, né? Às vezes palavras-chave, lembranças, equívocos, né? Que me faziam, né, resgatar uma informação no cérebro. Agora, ser disso, né? Todos sabem no mundo acadêmico que escrever não é digitar, atenção. Digitar não tem o mesmo impacto que você escrever. E olha, eu posso dizer para vocês que isso não é uma impressão minha, não. Na verdade, existem estudos, e vários estudos. Se você procurar no Google, você vai ver vários estudos falando sobre isso. Ó, eu coloco aqui para vocês apenas uma tela que eu achei aqui, né? Guia do Estudante, né? Mostrando um estudo científico, né, de pesquisadores da Universidade de Princeton e na Califórnia, falando que pessoas que faziam anotações a caneta, a lápis, né, elas tinham, né, uma absorção, né, maior do que quem digitava ou quem não fazia nenhum tipo de anotação, tá? E isso tem a ver com a forma como você tem que se dedicar, né? Não, volto a dizer que eu não estou aqui pregando cópia, né? Não adianta, a mecanização da cópia não ajuda nada disso. Mas acontece que quando você pega, por exemplo, um assunto como esse que eu estou falando aqui, e você pega para escrever com as suas próprias palavras, né? É uma atividade, né? É algo ativo no seu cérebro. E eu diria para você que você tem que acionar diferentes áreas do seu cérebro. Por isso que você não consegue se distrair se você estiver aqui só assistindo ou anotando, né? Então, toda essa diversidade proporciona aquilo que nós chamamos uma verdadeira ginástica cerebral. Porque, olha, quando você vai escrever, primeiro você precisa ter, né, o aspecto visual, a capacidade, né, dos seus olhos estarem trabalhando em conjunto, não só quando você está lendo o material, como também quando você está escrevendo, né? Você está vendo lá você escrever o A, o B,
ponto, chegou no fim da linha. Quando você digita, tudo isso é muito automático, né? Aliás, o próprio movimento de você pegar, né, o lápis, a caneta, né, e ter que fazer, né, ó, aqueles movimentos, tudo isso aí demanda de você uma atenção. Você não é nenhum médium que está psicografando, né, automaticamente, não. O seu corpo precisa, né, uma posição da mão, tudo isso, né? E digo mais ainda, para você poder criar uma frase, né, é, por exemplo, os requisitos do ato administrativo são vinculados ou discricionários. Veja, eu tive que pensar na organização das ideias para poder escrever isso. E digo mais ainda, eu tive que forçar a minha memória para lembrar, porque os requisitos do ato são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Eu forcei a minha memória, eu forcei a minha linguagem, eu tive que movimentar, né, a coordenação motora do meu cérebro, eu estava enxergando isso daí, né? Toda uma percepção espacial quando eu estou fazendo algum tipo de conexão, chave, colchete, parêntese, né? Tudo isso vai ajudar com que o seu cérebro esteja mais ligado, né? A gente diz que é uma forma de estudo mais ativo, né? Não é apenas você dizer que está resolvendo questões ou buscando na sua mente. Não é a única forma de estudo ativo, mas é também uma forma em que você está muito mais conectado, você está muito mais direcionado, né, para essa atividade. Volto a dizer que eu não estou vindo aqui pregar para vocês ficarem fazendo cópia de apostila, de material, né? Essa cópia mecanizada perde muito, né? O aspecto ativo tá de você, como foi que ele falou, com as suas palavras, como é que você resume isso, né? Quais os pontos importantes? E na hora, inclusive, que você não entender, né? Ou não lembrar, tá aí, pronto. Logo já está o ponto fraco que você deve revisar. Maravilha? Então, ó, minha sugestão é estudar fazendo anotações. Não precisa ser uma anotação bonitinha, não precisa ter uma letra bonita, pode ser lápis, pode ser caneta. Eu gostava de fazer com caneta, apesar de que quando eu errava era ruim ter que ficar apagando, né? Tem gente que prefere o lápis, mas ó, fica a minha dica: estudar fazendo anotações.